Olá, meu nome é Gabriela, eu sou professora na disciplina eletiva de pontes para a turma da Engenharia Civil. O que a gente aprende nas aulas de pontes? Acho que o objetivo principal é que você saia daqui reconhecendo todos os elementos que compõem uma obra de arte especial. E é assim que nós chamamos as pontes e os viadutos. Assim como você olha para uma edificação, para um prédio, e você tenta identificar como que ele foi construído, será que de concreto armado ou de alvenaria estrutural ou estrutura metálica? Esse mesmo olhar a gente tem para as pontes. A gente vai olhar e aprender a identificar como que elas foram construídas, qual foi o método utilizado para a construção e, claro, para o dimensionamento dessa obra de arte. Como que ela funciona em serviço e até mesmo o quanto de peso ela aguenta. O especialista na área de pontes tem vários caminhos dentro da engenharia civil. Você pode trabalhar para órgãos públicos, como as prefeituras, trabalhar dentro dos órgãos públicos, dentro das concessionárias de rodovias, nos órgãos reguladores das rodovias existentes, sejam federais ou estaduais, ou você pode abrir o seu escritório de projetos ou mesmo de inspeção em obras existentes. Vocês sabiam que todas as obras devem passar por uma inspeção, no mínimo anualmente, para o acompanhamento das patologias, para manutenção dos problemas identificados? E isso abre uma grande oportunidade no mercado de trabalho. Mas você não pode vistoriar alguma coisa que você não conhece. Então a gente precisa conhecer essas obras. E conhecer envolve também dimensionamento. Como que a gente calcula quais as teorias, quais os carregamentos que nós vamos utilizar. Nessa aula você vai ver que a gente não utiliza mais aquela norma que você viu em aulas anteriores, que é a NBR 6120, que fala dos carregamentos, só que nas edificações. Aqui a gente vai atrás dos carregamentos móveis, que é o que a gente utiliza para calcular essas obras de arte. Você já viu aquelas placas de identificação na entrada das obras de arte que fala quanto de peso elas aguentam? A gente vai entender da onde que veio isso e qual que é a utilidade dessa informação hoje em dia. As formas de avaliação dessa disciplina envolvem muita leitura, envolve também a abordagem de pontos interessantes para discussão, envolve dimensionamento e a gente entra também na inspeção de uma obra de arte real. A gente elabora essa inspeção de acordo com as normas vigentes, sejam dos departamentos nacionais, como o DENIT, para as rodovias federais, ou o DR para as rodovias estaduais. Para finalizar, uma dúvida. A norma hoje em dia fala que para a gente calcular uma ponte, a gente precisa colocar um carregamento que equivale a um caminhão tipo, um caminhão que pesa 45 toneladas. E a gente coloca isso em cima da obra para calcular. Ela deve resistir esse peso. A norma mais antiga, como por exemplo de 1960 até 84, assim como vocês, eu também não era nascida, essa norma exigia um carregamento de um trem tipo, um caminhão tipo, de 36 toneladas. E a gente sabe que muitas das obras que a gente vê por aí hoje em dia foram construídas nessa época, onde começaram aí grandes rodovias serem construídas e expandidas ao longo do país. E aí a minha dúvida para vocês é a seguinte: hoje em dia a gente tem os super rodotrens que circulam pelas rodovias e eles têm um peso de 91 toneladas. Como que fecha essa conta quando eu penso nesses carregamentos totalmente em cima da obra, de uma obra de arte, de uma ponte e de um viaduto? Ou melhor, será que essa conta fecha? Então, é isso basicamente, de uma forma resumida, o que a gente vê nessa disciplina. Até mais!